Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito bacana aqui no blog, que é sono infantil. E a pergunta que a gente vai responder é: o que fazer quando o seu filho não quer dormir no quarto dele, só quer dormir no seu? Será que tem dica para isso? Tem várias, eu vou contar para você. Vem dar uma espiada. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que responder uma pergunta quando a gente quer que o filho durma melhor no quarto dele, que é: por que essa criança não está dormindo muito bem no quarto dela? E eu posso pensar em 3 respostas principais que eu queria compartilhar aí com você. A primeira delas, essa criança se acostumou a dormir no quarto dos pais, ou seja, ela acha que faz parte da rotina, do processo de sono dela, dormir no quarto dos pais, entre o papai e a mamãe ali na cama. Na minha casa, muitas vezes eu levei a Cacá para dormir na minha cama quando ela era bebê. E naquela época ela nem fazia questão de dormir ali. Eu levava ela para lá para facilitar a minha rotina. Como ela tinha dificuldade de pegar no sono e às vezes eu ficava muito cansada, era mais fácil eu levar a Cacá para minha cama. E depois de um tempo ela acabou se acostumando com isso. Não foi um trauma, não foi nenhum grande problema retirar esse hábito da Cacá, justamente porque eu segui algumas dicas que eu queria compartilhar com vocês. Mas eu acho importante a gente ter essa noção de que muitas vezes é o pai ou a mãe que leva o bebê para o quarto dele e esse bebê acaba se acostumando e achando que faz parte da noite dele passar um período junto dos pais, no quarto dos pais. Bom, o segundo motivo que eu acho que leva uma criança a querer dormir no quarto dos pais é uma necessidade de realmente estar perto. E a gente sabe que existem algumas fases do desenvolvimento da criança em que isso acontece com maior frequência. Por exemplo, por volta dos 8, 9 meses, o bebê passa por uma fase chamada de angústia de separação. Nessa fase, ele percebe que ele é um ser separado da mãe. Até lá, ele não tem muito essa noção, ele acha que tudo é uma coisa só, a mãe, ele, e depois ele vai percebendo que a mãe é outro ser, é uma outra pessoa e que por isso pode se afastar. E quando essa mãe se afasta, realmente esse bebê, ele fica na dúvida se essa mãe volta. Então é muito comum que nessa fase também os bebês queiram dormir mais perto da mãe, do pai, no quarto dos pais. E existem depois outras fases também de insegurança dessa criança que fazem com que ela procure esse amparo, essa maior comodidade, esse maior carinho junto dos pais. Então é um segundo motivo que leva o seu filho a não querer dormir no quarto dele. E o terceiro é o medo mesmo. Só que eu queria chamar a atenção porque muitas mães acham que o bebê pequenininho pode ter alguns medos, como o medo do escuro ou o medo de alguém, de alguma pessoa. Isso normalmente não acontece. A criança ela tem que estar maiorzinha para que ela tenha esses medos mais desenvolvidos. Então, quando a criança chega por volta dos 3, 4 anos, é mais comum que ela comece a ter esses medos. Primeiro o medo do escuro, depois o medo de alguns monstros, medo de algumas coisas imaginárias e depois esses medos por volta dos 6, 7 anos passam a ser mais concretos. Então a criança passa a ter um contato maior com os problemas do mundo, então ela começa a pensar, por exemplo, num assaltante, e isso pode fazer com que o seu filho saia da cama dele e procure a sua cama, procure bem-estar no seu quarto. Então é importante a gente ter a noção de por que a criança faz isso, porque depois as táticas que a gente pode usar para fazer com que ela durma melhor no quarto dela, elas vão ser mais eficazes dependendo da causa, né? E aí agora eu queria compartilhar com vocês alguns truques, algumas dicas que eu acho que podem ajudar muito a fazer com que o seu filho goste de dormir no quarto dele. Então a primeira dica, na verdade, é para você, não é para o seu filho. Seja consistente. Eu acho que quando a gente
decide que o filho precisa aprender a dormir no quarto dele, quando a gente toma essa decisão, a gente tem que ser muito consistente. A gente tem que conversar com o filho, a gente tem que demonstrar para ele com as nossas ações que esse é o melhor caminho para ele, que é bom para ele. Não adianta a gente brigar para que o filho durma no quarto dele 4, 5 noites seguidas, se no final de semana a gente deixa dormir no nosso quarto. Então a gente tem que ser consistente. Se a gente começou o processo, a gente tem que saber que isso demora um tempo para acontecer, tem que ser paciente e tem que ser consistente. Bom, a segunda dica é ser paciente. A gente precisa ser paciente mesmo, porque o processo é difícil para o seu filho, o processo vai ser difícil para você. A gente tem que imaginar que essa criança está acostumada a dormir na sua cama por um bom tempo. Então não é do dia para a noite que essa criança passa a dormir no quarto dela sem reclamar. Ela pode chorar um pouquinho. Isso não significa que você vai deixar o seu filho chorando desamparado, muito pelo contrário. Você pode ficar no quarto dele um pouquinho, você pode passar essa segurança para ele, isso é muito bom. Mas você tem que ser paciente, porque pode demorar algumas semanas, pode demorar mais de um mês para que ele se habitue e para que ele passe a gostar de dormir no quarto dele. Bom, uma dica que eu acho que é bem interessante é fazer com que o quarto do seu filho passe a ser um lugar mais interessante, mais bacana para ele. Quando as crianças chegam por volta dos 3 anos, é muito comum que a mãe faça a troca, por exemplo, do berço para a cama, às vezes até um pouquinho antes, aos 2,5, faça a troca do berço pela cama. E aí você pode aproveitar esse momento que é de redecoração do quarto para mostrar para o seu filho que ele já está numa outra fase, para mostrar que ele já é uma criança maior e que faz parte dessa nova fase de criança maior dormir no próprio quarto. Deixe seu filho escolher algumas coisas, alguns objetos para esse quarto novo. Pode ser um brinquedo, pode ser uma roupa de cama, pode ser um tapete. Alguma coisa que seja simbólica para ele, que faça com que ele sinta que aquele espaço é dele e que ele gosta, que é bacana dormir ali. Outra dica é utilizar itens lúdicos para ajudar seu filho nesse processo. Então eu acho que histórias, principalmente a sua história, como é que você se sentia no seu quarto quando você era criança? Você gostava do seu quarto? Era um quarto bacana? O que tinha de bacana naquele quarto? Conta para o seu filho isso. Conta que você gostava do seu quarto, que você gostava de dormir ali, que isso pode ajudar muito ele. Outra dica, existem livros infantis, por exemplo, que podem contar histórias relacionadas a essa fase. Eu escrevi um livro sobre isso, ele é chamado de Onde é que eu vou dormir? Ele conta a história do Pedro, que é um menininho que só quer dormir no quarto dos pais, mas que aprende que o quarto dele é um lugar maravilhoso para se dormir. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo onde você pode encontrar esse livro e ler para o seu filho à noite, por exemplo. Uma outra dica, se você tem mais de um filho, se você tem 2 ou mais filhos, você pode colocá-los para dormir junto. Existem famílias que têm a possibilidade de dar um quarto para cada filho, mas não exatamente isso quer dizer que seja o melhor para cada um deles. Então você pode, por exemplo, juntar os 2 irmãos num quarto, fazer com que eles durmam juntos. Isso pode ser uma experiência extremamente valiosa para eles, não só para que eles não tenham medo de dormir sem você, sem a sua presença, mas também para reforçar o vínculo desses irmãos. Eu sempre dormi com as minhas 2 irmãs no mesmo quarto e eu posso dizer que, olha, a gente tem um vínculo fortíssimo, também porque a gente ficava à noite contando histórias, dividindo experiências e era muito bacana. E com o outro quarto você pode fazer um espaço de brincar, por exemplo, e tirar aqueles brinquedos e todos esparramados da sala, colocá-los num outro quarto e fazer um espaço organizado de brincar. É muito legal também. Outra dica, gente, é assim, quando você começar esse processo, você tem que ter em mente que a criança ela pode ser bastante insistente. Existem crianças que levantam 4, 5, 6 vezes durante a noite e vão para a cama dos pais na tentativa de ficar lá. Então, o que você deve fazer nesse momento? Você tem que trazer essa criança para o quarto dela de novo e falar, olha, o combinado com a mamãe e com o papai é esse, você tem que dormir aqui.
Então, essa criança aos poucos ela vai entendendo isso. Nesse momento, tenta não conversar muito, seja breve na hora de trazer o seu filho de novo para o quarto, porque ele pode usar isso para prolongar esse processo, e aí todo mundo fica passando a noite em claro, várias noites seguidas, não é esse o objetivo. Então seja breve nesse momento. Por outro lado, no início da noite, você pode ficar no quarto do seu filho enquanto ele está acordado. Eu fico no quarto da minha filha até ela adormecer até hoje, e quando ela acorda durante a madrugada, e ela me chama, às vezes ela me chama até hoje, ela tem 8 anos, mas ela sabe que a madrugada não é igual ao início da noite. Então, na madrugada, a mamãe não vai ficar lá até ela dormir. No início da noite eu fico, durante as madrugadas não. E a criança sabe fazer essa diferenciação. Ela sabe quando você está lá, porque faz parte da rotina para ela entrar no sono no início da noite, e quando é madrugada, que é uma outra situação em que a mamãe também precisa dormir. Uma outra dica para a hora das madrugadas é que às vezes a criança ela pode obedecer melhor, ela pode concordar melhor com o processo quando é, por exemplo, o pai que leva ela para a cama de volta. Então, às vezes a mãe é um pouquinho mais mole, coração mole de manteiga, e ela sabe que com o pai não vai ter muita história. Então, conte com o seu parceiro, com o pai do seu filho nesse processo também, porque ele é muito importante. Outra coisa, às vezes, sair da rotina é bom. Então vamos imaginar que vocês fizeram uma viagem ou que o seu filho foi passar uma semana na casa da avó. Isso pode ser usado para um momento de diferenciação. Olha, a partir desse momento em que você volta para casa, depois dessa viagem, depois da casa da avó, vamos viver uma outra fase em que você dorme agora no seu quarto. Porque às vezes a mãe pensa assim, puxa, mas ele tá dormindo aqui faz 1 ano, como é que amanhã eu vou dizer para ele que ele não vai dormir mais? Então você pode usar, por exemplo, esses momentos para engrenar, para começar um novo ciclo aí na sua casa. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas, que elas sejam valiosas para você, que elas façam o sono de toda a sua família melhorar, que seu filho goste de dormir no quarto dele, porque é muito importante. A gente fica feliz também quando os nossos filhos estão dormindo bem, seguros, se sentindo felizes e tranquilos, não é verdade? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você curta. Comece a seguir o nosso canal, a gente tem sempre um vídeo muito bacana por aqui, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!